pessoal, hoje eu vou falar de um tema bastante importante e sério, que são os engasgos no bebê. Eu recebo bastante dúvidas de pais e mães, principalmente no momento da introdução da alimentação complementar, com dúvidas e principalmente receio, a respeito de engasgos no bebê. A primeira coisa que eu acho que é muito importante frisar é que os pais ou o cuidador têm que acompanhar a criança no momento da refeição. A gente, em momento nenhum, vai deixar ela sozinha. O local da refeição também é algo bem importante, então sem distrações, tira a criança da frente da TV, da frente de eletrônicos. O momento da refeição deve ser um momento tranquilo, em família. É importante também observar a posição que a criança está sendo alimentada, né? Então, ela não pode estar muito reclinada, né? Ela tem que estar numa posição mais ereta, certinha, sentada à mesa, de preferência, ou no cadeirão. Existem alguns alimentos que favorecem a engasgos pelo seu formato ou pela sua consistência. O ideal é ou evitar oferecer de início, no início principalmente da introdução da alimentação complementar, ou fazer o alimento de uma forma com que seja possível, né, que a criança coma sem nenhum risco. Bom, sobre o formato, eu vou deixar aqui um cardzinho a respeito dos principais formatos de alguns alimentos que predispõem a engasgo, mas eu já vou falando para vocês também. A uva, que tem um formato mais arredondado, então a uva, um tomate cereja, por exemplo, ela tem o formato certinho de tampar as vias aéreas, então é importante que você corte da maneira correta. A gente tem aqui no Instagram uma postagem da Valentina, que é a nossa afilhada, comendo uva, então a gente cortou no formato longitudinal, em 4 partes, porque ela já tinha 1 aninho mais ou menos, já tinha dentinho, mastigava bem, mas mesmo assim a gente faz esse corte com bastante cuidado, para nunca oferecer ela em formato inteiro ou cortada pela metade, porque realmente o risco de engasgo é grande. As oleaginosas, como castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, elas podem ser oferecidas trituradas em forma de uma farinha mesmo, e depois, quando a criança tiver mais habilidade, estiver mastigando direitinho, aí tudo bem, pode oferecer mais inteirinha, mas de início é importante a gente ter o cuidado com esse formato também. Vegetais. Então, os vegetais eles precisam estar mais macios, né? Se você estiver no iniciozinho da introdução da alimentação complementar e fizer a introdução pelo método tradicional, que é o método da papinha, então os vegetais têm que estar em formato de purê, né? Numa consistência de purê. Amassadinhos com o garfo, você faz ele bem macio, né? E depois amassa com o garfo. Assim como as frutas também vão estar em formato de consistência mais de purê, uma maçã pode ser raspadinha, enfim, são formatos que, para a criança que está bem novinha, iniciando pela introdução da alimentação complementar tradicional, então esse é o formato adequado. Ah, mas eu estou fazendo a introdução da alimentação complementar pelo BLW. Então tem os formatos adequados, a gente tem aqui no Instagram também algumas formas de oferecer alguns vegetais pela abordagem, né, do BLW. Pode oferecer em formato palito alguns vegetais. O vegetal precisa estar um pouco mais macio, não mole demais e também não duro demais. Tá? A gente tem um curso também sobre introdução da alimentação complementar, em que a gente fala tanto do método tradicional quanto pela abordagem do BLW. Falamos bastante sobre consistência, sobre formato adequado. A oferta de frutas secas também é uma dúvida, né? A gente falou em alguns posts passados sobre frutas para o bebê. A gente fala que nenhuma é proibida para criança, não tem, né? Nenhuma fruta proibida. O que eu recomendo é geralmente começar com as mais comuns e depois ir variando, né? Mas as frutas secas, elas podem ser oferecidas. De início, a gente até recomenda que elas sejam hidratadas para evitar o risco de engasgo, facilitar mesmo. E depois, quando você vê que a criança já está com uma habilidade maior, né, você pode oferecer elas no formato normal. Aproveitando para falar um pouco dos métodos, né, de introdução da alimentação complementar, não tem essa ideia de que o BLW favorece mais a engasgo do que a papinha. É importante, tanto se você for oferecer pela papinha quanto pelo BLW, a preocupação com o engasgo deve ser a mesma. Tem que observar a criança, tem que fazer, a alimentação tem que ser num local tranquilo, o formato do alimento tem que estar adequado. Então, se for oferecer a papinha na consistência adequada, né? E se for oferecer via BLW, também o formato
cortar no formato adequado que não favoreça engasgo. Bom, por fim, muitos pais perguntam quando que eu posso parar de me preocupar com engasgo, né? A partir de qual idade eu posso parar de me preocupar? Eu digo assim, não tem uma idade específica para falar, nossa, a partir de agora deixa a sua criança tranquila, comendo sozinha, não precisa observar. A verdade é que a gente tem que sempre ficar atento, observar sim o momento que a criança está comendo, o local, enfim. Cuidado nunca é demais, né? Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição, pode colocar aqui nos comentários, eu vou responder com prazer. E até o próximo vídeo. Um super beijo!